Nesta aula eu vou estar te ensinando um bolo amanteigado, super fácil de fazer, tá? Super leve também, fofinho, que combina com qualquer recheio. Pessoal, para a gente fazer essa massa amanteigada, eu vou precisar de 5 ovos, 200 gramas de açúcar, no caso aqui eu estou utilizando refinado, mas se vocês quiserem utilizar o cristal não tem problema. A quantidade desta massa tem uma quantidade pouca de açúcar porque eu quero uma massa que não seja enjoativa, porque como a gente vai molhar o bolo e vai rechear, ele já vai ficar doce. Então se a gente fazer uma massa muito doce, né, a pessoa vai comer o primeiro pedaço e já vai enjoar. Então aqui 5 ovos, 200 gramas de açúcar, 250 gramas de margarina, lembrando que tem que ser a margarina gelada, ela tem que estar gelada, e também quanto mais lipídio tiver a sua margarina ou manteiga, melhor. No caso a minha tem 80%, mas acima de 70% já é considerado um lipídio bom. Aqui 250. Na minha massa aqui, como ela não tem sabor nenhum, que eu vou fazer ela neutra, só com a farinha de trigo, eu vou estar colocando um pouquinho só de essência. No caso aqui eu estou utilizando a essência de baunilha, só para dar um gostinho na massa e deixar ela bem mais bacana, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou bater esses 3 ingredientes até formar um creme branco. É importante bater bem para não ficar o cheiro nem o gosto do ovo. Depois dela já batida, a hora que formar um creme aqui bem bacana, ela praticamente vai dobrar de volume, a gente vai acrescentar 500 ml de leite junto com 500 gramas de farinha de trigo e 2 colheres de fermento em pó. No caso, a gente vai intercalando esses 3 ingredientes que eu vou mostrar já já para vocês. Se quiser pausar o vídeo aí durante uns 5 minutinhos, tá? Pode pausar que daqui a pouco a gente vai dar continuação. Bom, aqui a gente bateu nossa massa, ficou um creminho bem leve, bem macio. A minha massa aqui ela tá um pouco talhada, devido à margarina tá um pouco gelada, né? Mas agora a gente vai intercalar a farinha de trigo, que no caso é 500 gramas de farinha de trigo, junto com 2 colheres de fermento em pó. A gente vai misturar esses secos. Agora a gente vai envolver, vamos intercalar aqui a farinha de trigo junto com o leite. A gente vai dividir em 3 partes então. Aí depois a gente vai bater novamente durante 10 segundos na batedeira para a massa ela ficar mais lisinha e a gente vai colocar para assar. Então aqui ó, lembrando que a farinha já está peneirada, é importante esse processo aí, que a sua massa ela vai ficar bem mais leve. Coloca um pouco do leite. Aqui foi a primeira etapa. A gente vai envolver aquele movimento de baixo para cima. Vai pôr mais um pouco de farinha, já misturada com o fermento. Mais um pouco de leite. Aqui é a segunda etapa. E agora a gente vai para a terceira, que é a finalização. Bem simples, bem rápido, uma massa super gostosa, super prática de fazer. Apesar de ser uma massa amanteigada, é uma massa que vai ficar bem leve. E aqui eu vou estar colocando o restante do leite. Se você quiser utilizar meia colher de emulstável, emulsificante, vai ficar muito bom também, vai trazer uma leveza maior aí para sua massa. Então aqui a gente dividiu em 3 partes, né, em 3 etapas, sendo essa aqui a última. Bom, ela tá bem bonita, porém ainda ela continua um pouquinho talhada. Agora a gente vai bater durante 10 segundos na velocidade alta, tem que ser na velocidade alta, e evita de passar de 15 segundos, que ultrapassando disso, como a gente já misturou o fermento, na hora que for assar pode solar a sua massa, ficar um pouquinho dura. Então para não acontecer isso, 10 segundinhos já é suficiente. Então batemos aqui a nossa massa, que está o resultado final. Uma massinha bem leve. E agora aqui a gente vai colocar nas nossas assadeiras. Bom, aqui então tá a nossa forminhas.
Se quiser passar uma manteiga, polvilhar com uma farinha de trigo, também dá certo. Para usar o papel toalha é muito simples, é o papel toalha normal que a gente normalmente utiliza. Muitas pessoas têm aquele receio, têm aquele medo de queimar, pode ficar tranquilo que não queima, tá? Então aqui ó, dobrei o papel toalha, vou fazer um corte aqui. Em círculos. Colocar na minha forminha. O bom do papel toalha é que vai deixar a minha massa mais úmida, né? Vai manter a umidade da minha massa. Mesmo processo aqui no outro. Bom, agora que minhas duas forminhas já estão untadas somente com o papel toalha, não precisa mais nada, margarina, nada. Agora eu vou distribuir nossa massa então, nas forminhas aqui. Então aqui a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus. É importante o forno estar pré-aquecido. Bom, agora aqui então é só eu espalhar com a colher. Para não crescer barriga, a gente pode estar fazendo o símbolo do hashtag em cima da massa. É só a gente pegar e fazer o símbolo do hashtag, que é o jogo da velha. Prontinho, agora a gente vai colocar nossa massa para assar, lembrando forno pré-aquecido 180 graus e evita de abrir o seu forno antes de 20 minutos. Comece a abrir o forno aí entre 35 minutos em diante, tá? Bom, aqui está o resultado da nossa massa amanteigada, bem fofinha. Se vocês quiserem fazer em uma forminha menor, dá certo. Eu fiz nessa aqui 18 por 10, porque como eu vou fazer a prensagem aqui mesmo, então ela vai dar o tamanho que realmente eu quero. Que ela ficou um pouquinho para baixo aqui, mas na hora que a gente colocar o recheio, fazer a prensagem tudo certinho, ela vai ficar no nível adequado. Então uma massinha dessa aqui já é o suficiente. Então no caso aqui renderia para mim 2 bolos. Não tem segredo, você dá uma batidinha, ou se não com uma faquinha, do lado ao contrário, a gente passa na lateral. E agora a gente vai virar o bolo. O papel toalha ficou grudado aqui no fundo da forma. Vocês podem ver que saiu tranquilamente. Bom, agora a gente vai cortar o nosso bolo. Tem inúmeras formas de cortar. Você pode cortar com linha. Até nessas lojas de confeitaria existem os próprios cortadores para bolo. Ou existe um método tradicional que é com a faquinha, que é o mais comum. Aqui no caso, a gente vai colocar, eu vou dividir em 3 partes, então vou colocar aqui embaixo e cortar um pouco mais para cima. Não é aquela massa que fica esfarelando. Se quiser cortar com uma faquinha maior, também dá certo, aquelas facas que normalmente a gente corta pão, né? Fiz um corte aqui, vou fazer o outro um pouco para cima. Tenta cortar as 3 partes por igual, para não ficar desproporcional. Cai esses farelinhos aqui porque eu tô com a faquinha de serra, mas na hora que a gente for espatular com o chantilly, esses farelos não ficam saindo do bolo. Olha o resultado dela. Cortar o outro aqui. Vem de novo, ó, mede. É importante ter uma bailarina que ajuda bastante também, mas se não tiver, dá para improvisar, né?
Ele fica bem molhadinho, o resultado final realmente fica muito bom. Fica tão macia que é até difícil pegar. Parece um pão de ló.